A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 8 da nossa revista, Os Atributos de Deus. O tema da lição de hoje é a justiça de Deus. Os objetivos da nossa lição é deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostrar características da justiça de Deus, explicar a aplicação da justiça de Deus. Não sai daí, já já a gente volta. Texto de referência, Atos 17:31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Romanos 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O Supremo Juiz tem seus estatutos, mandamento e juízes, e ele há de julgar o mundo com retidão. Ele não faz acepção de pessoas, todos comparecerão diante dele. Tópico 1. A justiça de Deus revelada. A justiça de Deus faz parte dos seus atributos e nós estamos estudando neste trimestre sobre os atributos de Deus. Nós já falamos sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, já falamos sobre a santidade de Deus e hoje vamos focar na justiça de Deus. Deus, ele é santo e é por causa da sua santidade que ele fará justiça. É por causa da sua santidade que ele faz justiça. A justiça é um atributo de Deus e é uma de suas qualidades. A justiça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Deus, sendo justo, enviou a esta terra Jesus Cristo, seu amado Filho, para nos justificar de todo pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas como Deus é um ser justo, ele enviou seu Filho amado para cumprir a sua justiça, dando oportunidade a todos nós de sermos justificados através de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos sendo justificados através de Jesus Cristo. E quando nós não o aceitamos, nós estamos sendo desobedientes. Nós não estamos aceitando a sua justiça na nossa vida. Estamos rejeitando ser justificados por Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus é revelada através dos evangelhos. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, nós vemos as boas novas sendo anunciadas. Subtópico 1 e 2. A justiça de Deus se revela no livre-arbítrio. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus colocou o homem no jardim, como nós já sabemos, e preparou tudo para o homem. De tudo pode comer livremente. Deus deu livre arbítrio para o homem decidir o que fazer no jardim do Éden. Ele disse, portanto, deste fruto desta árvore não comerás. E o homem teve a liberdade de escolha. E aqui nós vemos
o primeiro ato de justiça sendo revelado na palavra de Deus, porque o homem tinha liberdade. Nós podemos decidir como usar a nossa liberdade. Adão e Eva usaram a liberdade que tinha de uma maneira errada e a justiça de Deus foi manifestada no meio deles no seu tempo. Portanto, nós precisamos entender que temos liberdade, mas precisamos ter cautela, analisarmos como nós estamos vivendo esta liberdade. Adão e Eva usaram a liberdade de maneira errada, desobedeceram a ordenança de Deus e a justiça de Deus veio sobre eles. Não que Deus tivesse total interesse de lançá-los fora do jardim, porque não era esse o interesse de Deus. O interesse de Deus era todos os dias visitar o homem, dar instruções ao homem. Mas eles desobedecendo, a justiça de Deus tinha que se manifestar. Mas nós sabemos que Deus não abandonou o homem, logo procurou o homem e tentou reaproximar-se do homem, enviando seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Nós já estudamos sobre isso em lições anteriores. Se os irmãos tiverem interesse, pode estar procurando. Subtópico 1 e 3. A justiça de Deus se revela na oportunidade de reparação. O nosso erro e pecado cometido pode ser reparado? Pode. Ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Nós já estudamos em lições anteriores que a misericórdia de Deus é Deus não nos dando aquilo que nós realmente merecemos, o que merecemos a condenação. Então nós estamos vivendo esse tempo de misericórdia em que nós podemos reparar os nossos erros, reparar os nossos pecados antes que chegue o dia da condenação. Porque chegando o dia da condenação, não dá mais para reparar o erro. Mas nós estamos vivendo o tempo da graça, que é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas nós temos esse favor dele. Ele nos perdoa todas as vezes que nós nos achegamos a ele. Então é importante nós nos aproximarmos de Deus. Não importa qual tenha sido tua falha, não importa qual tenha sido a tua transgressão, é tempo de perdão. E quando é tempo de perdão, quando é tempo de misericórdia, Deus não está reparando o tamanho da transgressão. Ele está reparando um coração quebrantado e arrependido. O arrependimento e a nossa confissão não nos livra das consequências. Consequência vamos ter dos nossos erros ou das nossas escolhas. Mas o arrependimento, ele nos livra da condenação. E isso é o que é mais importante na nossa vida. É sermos livres da condenação eterna. É sermos livres da ira de Deus. Porque quando Deus se manifesta com justiça, é porque ele está irado. E não há ninguém que possa escapar da ira de Deus se estiver em pecado. Então é muito importante nós estarmos justificados. Porque quando ele sentar no trono para julgar, não haverá tempo mais de arrependimento, não haverá mais tempo de confissão, não haverá mais tempo de reparar o erro e o pecado. Tempo de reparo é hoje. E a justiça de Deus é que nos dá essa oportunidade. Por ele ser um Deus justo, por ele ser um Deus santo, ele nos dá tempo. Olha só, Deus é justo. Nós estamos falando sobre justiça. E por causa da sua justiça, ele está nos dando tempo de arrependimento. Tópico 2. Característica da justiça de Deus. Mas afinal de contas, o que é justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um segundo o que ele merece. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Nós estamos neste mundo e só para ter noção que nós temos senso de justiça é que nós
estamos o tempo todo falando que vivemos em uma sociedade injusta. Então, quando nós pronunciamos isso, falamos que alguém é injusto, que alguém foi injusto, ou que a sociedade é injusta, que os governantes são injustos, é porque nós temos algum senso de justiça, por mais que não seja correto, mas nós entendemos algo sobre justiça. A nossa justiça, muitas das vezes, ela é carregada de egoísmo. Nós queremos sempre que haja justiça, mas quando se parte da nossa vida, de algo que nós fizemos, nós procuramos brecha, nós procuramos alguma coisa na lei para sermos justificados, para nós não sermos condenados. Quando acontece com uma outra pessoa, nós reivindicamos, nós lutamos, nós falamos que precisa ser feita justiça, e quando não é feito da maneira que nós achamos ou queremos, nós falamos que o país não tem justiça, que a sociedade não tem justiça, que não foi feita justiça. Então nós vemos que a justiça humana, ela sempre está procurando justificar a si próprio. Nós procuramos não a justiça verdadeira, mas nós procuramos justificar a nossa vida. Será que a justiça humana está tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a nossa justiça é carregada de injustiça. Deus é perfeito, Deus é reto, Deus é santo, e é por isso que Ele trabalha de acordo com a sua própria justiça. Deus não trabalha de acordo com a justiça do homem, porque o homem é falho, porque o homem é mau, mas Deus, sendo um Deus santo, Ele não tem filhos prediletos. Ele não vai ficar do lado de um porque eu gosto mais desse, eu vou ficar do lado desse porque eu gosto mais desse. Esse eu não gosto muito e, portanto, eu não vou fazer justiça com ele. Deus, ele é um Deus santo e ele julga de acordo com a sua santidade. Então, a santidade de Deus não permite que ele julgue de maneira errada. O homem, como não é santo, é falho, muitas das vezes julga de maneira errada, propositalmente ou equivocado, mas julga errado. Deus, ele é santo e a sua santidade não permite fazer injustiça. E é por isso que Deus julgará este mundo com retidão. No subtópico 2:1, o comentarista ele faz uma leve referência sobre a predestinação. Porque quem acredita em predestinação acredita em um Deus injusto. Então, se você acredita que Deus é justo, que Deus é santo, você não pode acreditar em predestinação, porque Deus, ele escolheu todos para a salvação. A Bíblia diz que Deus enviou seu amado Filho para morrer na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a oportunidade de salvação. Deus não escolheu uns para salvação e outros para condenação. Isso não é correto. Tito 2:11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Para todos os homens. A graça de Deus, a misericórdia de Deus foi manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Está escrito em Tito, capítulo 2, que nós possamos ler e meditar. Então, não há predestinação aqui. A salvação é dada para todos. 1 Timóteo 2:4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade sobre a palavra de Deus. Olha só o que está dizendo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da palavra de Deus. O desejo de Deus, o objetivo dele ao enviar Jesus a este mundo é para que todos alcancem a salvação. Então, a vontade de Deus é que todos sejam
sejam salvos. Mas Deus deixou o quê? O livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a confessá-lo como o Senhor da sua vida. Ele deixou o direito de escolha. Eu decido aceitá-lo ou não a partir do momento que eu ouço falar sobre ele. Mas muitas pessoas ouvem falar sobre Jesus, mas negligencia, não tem interesse, não tem vontade. Então, essas pessoas, até a volta de Jesus, se não se converterem, não se arrependerem, receberão a condenação eterna e receberão o juízo por deixar de obedecer a Deus. Subtópico 2 e 2. A justiça de Deus é perfeita. Deus é perfeito. E aqui o comentarista ele até ressalta que não tem jeitinho brasileiro. Deus não é brasileiro. Nós falamos sempre sobre o jeitinho brasileiro, que tudo tem um jeitinho, que tudo vai dar certo, vamos ajeitar todo mundo, mas Deus não age assim, porque a sua santidade não permite injustiça. Subtópico 2 e 3. A justiça de Deus é definitiva. Nós estamos vivendo, eu já falei agora há pouco, sobre a graça e a misericórdia. Hoje, a pessoa, ela vive uma vida íntegra, é reta na presença do Senhor, mas amanhã ela pode se desviar dos caminhos do Senhor, fazer um bocado de coisa errada, se arrepender do erro, voltar para o Senhor e Ele perdoa, porque nós estamos vivendo a graça e a misericórdia do Senhor. Mas a justiça de Deus é definitiva. Nós vemos no livro de Jeremias sempre chamando o povo ao arrependimento. Jeremias é o profeta da misericórdia, está chamando o povo para se voltar ao Senhor, para se arrepender, porque Deus está usando de misericórdia para com Israel. E Jeremias está pregando, ele é o profeta da misericórdia. Mas no livro de Ezequiel nós vemos uma história totalmente diferente. Nós já vemos um Deus agindo, nós já vemos um Deus irado, nós já vemos um Deus como juiz, julgando a Israel por não ter aceitado a mensagem de arrependimento, por não ter aceitado a mensagem de misericórdia que Jeremias estava anunciando. Nós já vemos no livro de Ezequiel a destruição de Israel, a destruição do templo, o povo sendo levado para o cativeiro. E ali naquele momento de consideração que os babilônicos estavam levando eles, será que em algum momento eles não se arrependeram dos seus erros? Com certeza. Eles agora estão vendo a destruição, eles agora estavam vendo o caos. Com certeza, bateu aquele arrependimento, bateu aquela vontade de voltar atrás. Mas já havia passado o tempo da misericórdia, já havia passado. Agora Deus estava irado, julgando a nação de Israel por não ter aceito a mensagem de misericórdia. Então a justiça de Deus é definitiva quando ele decide julgar. Não há mais mudança, não há mais alterações. Portanto, o tempo é hoje, o tempo é agora. Se você ouviu a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Tópico 3. Aplicação da justiça de Deus. A justiça do homem é falha, é parcial. A justiça do homem muitas vezes é mesquinha. Muitas vezes, segundo a nossa justiça, uma outra pessoa merece ser punido segundo a minha justiça, só porque eu quero. Mas quando somos nós queremos encontrar um meio de se sair da situação, não queremos ser julgados. Graças a Deus que a justiça dele não é parcial como a dos homens. A justiça de Deus é imparcial. E aqui, amados irmãos, nós vemos uma coisa que acontece muito no nosso meio. As pessoas sempre falam quando fazem alguma coisa errada: Deus vai me julgar, deixa que Deus me julga. Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós temos que ter medo
nessa situação que eu estou falando é da justiça de Deus. E algumas pessoas falam da justiça de Deus como se Deus fosse usar de misericórdia, ter pena da pessoa naquela situação que ele vai se encontrar. Deixa que Deus me julgue. Nós temos a palavra para ser analisada, para nós observarmos se estamos vivendo, se as nossas condutas estão de acordo com a justiça de Deus. Porque se as nossas condutas não estiverem de acordo com a justiça de Deus, está nas mãos de Deus nesse momento, é um sério perigo. Por que é um sério perigo? Porque a justiça de Deus não tem jeitinho brasileiro. Quem está errado vai ser punido, vai ser condenado. E quem não é errado não tem por que ser julgado. Aí você pode pensar, irmão, mas você está dizendo que Deus tem prazer na condenação? Não. Deus não tem prazer na condenação. Deus não tem prazer em nada disso. Mas a sua santidade não permite ele fazer injustiça, por mais que ele ame a pessoa, mas Deus fará a justiça de acordo com o seu padrão. A justiça de Deus não anda desassociada com o amor, com a misericórdia. Não é porque nós estamos vivendo hoje o tempo da graça, o tempo da misericórdia, quando Deus se assentar no trono para julgar com retidão, que ele deixou de ser um Deus bom, que ele deixou de ser um Deus amoroso. Não, ele vai continuar sendo um Deus bom, ele vai continuar sendo um Deus amoroso, ele vai continuar sendo um Deus misericordioso, mas ele precisa julgar o mundo com sua justiça. E não é porque ele vai julgar que ele vai deixar de amar. Para que o juízo de Deus será aplicado? Será para mim? Será para você? A justiça de Deus será aplicada para todos aqueles que rejeitaram o seu Filho amado Jesus. Então, se você aceitou Jesus e você vive uma vida reta diante de Deus, você não tem por que ter medo da justiça de Deus. A justiça de Deus, o juízo de Deus será para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Não é para aqueles que confessaram, que viveram uma vida de acordo com a sua vontade. É para aqueles que não aceitaram, tiveram a oportunidade de viver uma vida de obediência, mas preferiram viver na desobediência. Portanto, o juízo de Deus será para essas pessoas. Subtópico 3:1. Ninguém escapará da prestação de conta. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus dos nossos atos. Existe o tribunal de Cristo e existe o trono branco. Nós cristãos não vamos passar pelo trono branco, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo será uma prestação de conta. Ele vai mostrar as nossas obras feitas e vai mostrar se foram verdadeiras ou não verdadeiras. Esse tribunal de Cristo é para julgar as nossas obras, para recebermos dele os nossos galardões segundo as nossas obras feitas para ele aqui na terra. Então ele mostrará todas as nossas obras e mostrará também se foi do agrado dele ou se não foi do agrado dele. O trono branco vai ser aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor da sua vida, mas rejeitaram, renunciaram, negaram a Jesus. E as pessoas que passaram pelo trono branco é para receber condenação eterna. Nesse dia não haverá mais salvação para essas pessoas. Elas passaram pelo trono branco para receber condenação eterna, ou seja, Deus vai mostrar as suas obras, vai mostrar as oportunidades desperdiçadas, vai mostrar para eles toda a sua vida, todas as oportunidades que tiveram de renunciar a si mesmo e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e rejeitaram. Então, essas pessoas passarão para receber a condenação, porque Deus não vai lançar essas pessoas no abismo
profundo, sem que elas saibam de fato por que estão lá. Então Deus, como Deus justo, Ele mostrará por que estão indo para o abismo, por não ter reconhecido e aceitado Jesus como o Senhor da sua vida. Mas nós cristãos, aqueles que aceitaram Jesus, que foram arrebatados, que estão na presença de Deus, não passarão pelo trono branco, passarão pelo tribunal para receber de acordo com as suas obras. Então, nós passaremos para sermos galardoados, para ser presenteados por Deus, porque nós já estamos guardados, salvos em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não precisa ter medo do trono branco. Se você acredita que está bem com Deus, se você aceitou Jesus, se você vive de acordo com a sua boa, perfeita vontade, se você vive uma vida reta, de acordo com a justiça de Deus, não precisa ter medo do trono branco. Agora, se você tem medo do trono branco, meu amigo, está na hora de consertar a sua vida. É lá no céu que Deus vai decidir quem vai ficar do lado direito, quem vai ficar do lado esquerdo. É lá no céu que Deus vai olhar para as pessoas e vai dizer, você foi justo, você foi santo e você vai passar para cá e você vai ser condenado. O tempo de nós termos uma vida, uma conduta de acordo com os padrões de Deus é hoje, é agora. Lá no céu ou no momento em que Deus tiver aceitado o seu trono para julgar, não haverá mais salvação, não é mais tempo de salvação. As pessoas comparecerão diante do trono para receber a condenação. Subtópico 3 e 2, para distribuir prêmios e galardões. Tudo que fizemos aqui não fizemos aos homens, mas sim para Deus. E Deus, Ele dará galardões, dará prêmios se nós fizermos de acordo com a sua vontade. Então, nenhum trabalho é vão no Senhor. Todo trabalho que fazemos, Deus está vendo. Então, se você faz algum trabalho e ninguém vê, você não é reconhecido pelos homens, continue fazendo, porque Deus está vendo e nada passa desapercebido do olhar de Deus. Naquele grande dia, Ele mostrará todas as nossas obras e receberemos prêmios, receberemos galardões da mão do Senhor pelo nosso trabalho feito, pelo nosso trabalho prestado para Ele aqui na terra, porque não fazemos aos homens, mas fazemos a Deus que está no céu. Subtópico 3 e 3, para aplicar punições e efetivar condenações. Não é pelo querer do homem que Deus vai agir, não é de acordo com a vontade do homem que Deus vai agir, Ele vai agir de acordo com a sua própria vontade. Deus, Ele não pune de imediato. Se Ele quisesse, Ele teria condenado o homem no momento em que o homem pecou no jardim. Mas Ele é misericordioso, mas Ele é amoroso, mas Ele é longânimo. E Ele está dando oportunidade hoje de arrependimento. Se Deus está dando oportunidade de arrependimento, é porque Ele julgará todas as oportunidades que nós tivemos. Então, não rejeite a mensagem do Evangelho, não rejeite as boas novas de salvação, porque Deus está sendo misericordioso. Deus está esticando a sua misericórdia e sendo longânimo para todos terem a oportunidade de conhecê-lo e reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. Mas chegará o momento em que a ira do Senhor será manifestada. Sim, a ira de Deus será manifestada sobre todos aqueles que desobedeceram a Deus, sobre todos aqueles que negaram seu próprio Filho. Porque Deus enviou Jesus a este mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo
mundo fosse salvo por ele. E como é que um Deus bom e maravilhoso envia um filho para morrer sacrificado, crucificado em uma cruz, e a humanidade o rejeita? Ele julgará todas essas pessoas que rejeitaram o seu filho. Um Deus bom enviou o seu filho e aí alguém rejeita, acha que vai passar desapercebido? Não, ele vai julgar todas as pessoas que rejeitaram o seu filho. E todos que rejeitarem o seu filho, ou rejeitaram o seu filho, receberá condenação eterna, receberá punição, porque Deus julgará de acordo com a sua reta justiça. A justiça de Deus está aqui. Esta é a nossa carta magna. Esta é a palavra de Deus e a justiça de Deus está aqui nesta palavra. A santidade dele está aqui. O amor dele, a misericórdia dele está aqui. Que nós possamos buscar o conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão descendo ao abismo sem Deus e sem salvação por falta de conhecimento, por falta de dedicação, por negligenciar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma ferramenta que está ao acesso de todos nós brasileiros. Então nós podemos sim ter uma Bíblia em casa, nós podemos sim ir à igreja, cultuar o nome do Senhor, ouvir sobre a palavra do Senhor. Como entenderão se não há quem explique? Tem gente explicando o tempo todo nas igrejas, tem muitas igrejas, então tem gente explicando o tempo todo a palavra de Deus. Se você não entende, se você lê e não entende, procure uma igreja que realmente ensine a palavra do Senhor e busque viver de acordo com a palavra de Deus. Tem jeito de você viver uma vida santa, se santificando, lendo, jejuando e orando, buscando a presença do Senhor. Só assim veremos Ele face a face como Ele é e viveremos para sempre ao seu lado. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te damos honra, te damos glória e exaltação. Nesse momento te dou graça por mais esta oportunidade em tua presença. Que esta palavra, Senhor, seja alcançada e que muitos corações possam ser libertos pelo poder da tua palavra. E que haja salvação e libertação em nome de Jesus. Se você gostou desta aula, compartilhe.